A preparação do ambiente escolar, tanto para receber o aluno autista quanto o aluno de desenvolvimento típico, ela tem que ter a mesma preocupação. O importante é que esses alunos sejam acolhidos, independente se é autista ou não. O aluno autista e o aluno de desenvolvimento típico, eles precisam ter uma rotina estabelecida. A partir da rotina estabelecida, tanto os outros alunos quanto o aluno autista acaba se sentindo mais seguro no ambiente escolar e os outros alunos podem contribuir de maneira mais significativa no desenvolvimento dessa rotina no dia a dia da escola. Por exemplo, se é um momento de escovação, todos precisam saber que é um momento de escovação, inclusive o autista. O autista ele vai muitas vezes se atrapalhar na hora de colocar a pasta na escova, abrir e fechar a torneira, segurar a canequinha, a toalha. E nesse momento os outros que têm uma habilidade maior, que não têm essa limitação com relação à socialização, vão poder contribuir, vão poder ajudar. De repente um vai lá e coloca a pasta na escova dele, abre a torneira ou fecha, nesse sentido. Um dos maiores problemas que o professor enfrenta para receber o aluno autista ou não autista, na verdade, é um preconceito, que vem muito anterior à chegada de qualquer criança na escola. Então, muitos professores ainda entendem que o trabalho com o autista, com o aluno portador de qualquer outra deficiência, ele tenha que ser feito por um especialista, alguém que tenha que ter estudado demais sobre aquilo, especializado naquele problema. E não é. Porque o professor ele tem que partir do princípio que ele tem que ser o pesquisador da sua própria prática. Ele precisa organizar a sua rotina de modo que ele consiga descobrir quais são os interesses daqueles alunos, quais são as modalidades de aprendizagem de cada um. O aluno não tem que se adaptar à escola. É a escola que tem que buscar se adaptar às condições do aluno, seja ele autista ou não. Eu não acredito que exista um método diferenciado para o ensino do aluno autista, do aluno não autista, do aluno gordo, do aluno magro. O que o professor tem que buscar são maneiras, estratégias diferentes de organizar o ensino e a aprendizagem. Então, não seriam métodos diferentes que ele tem que buscar, e sim estratégias, organização. O autista, por exemplo, que precisa trabalhar muito mais com a parte sensorial, que ele promova experiências dentro daquela aula em que o menino possa entrar em contato com o concreto. E para aquele menino que abstrai muito mais fácil, que ele não precisa disso, ele pode trabalhar de uma outra forma, ele pode trabalhar com o imaginário, mas não se limitar a um único método. Por incrível que pareça, as crianças acolhem e recebem muito bem o aluno autista na escola. Na verdade, para as crianças não existe o autista e o não autista. São todos crianças e com possibilidade de serem ou não amiguinhos. Eles vão perceber com o passar do tempo, são algumas disfunções, são algumas respostas mais tardias que o aluno autista pode apresentar, como caminhar numa fila, como entender que aquela hora é para ir para o refeitório, que o banheiro dos meninos é o da esquerda e não o da direita. Então, esse tipo de coisa é tratado de uma maneira tão natural pelas crianças que você se surpreende. Depois que eu recebi meu primeiro aluno autista na sala, um tanto de coisa mudou dentro de mim, mudou muita coisa em mim e na minha vida, em todos os sentidos. Eu até brinco que eu acho que todo mundo tem um tanto de autista em si, porque a gente também trava por um tanto de coisa, a gente também apresenta várias disfunções com relação à socialização, à comunicação, a comportamentos. Eu comecei a olhar não só para o aluno com a deficiência ou o autista em si, e buscar qual era o canal de interesse dele, qual era o foco que eu tinha, por onde eu tinha que começar meu trabalho, mas eu comecei a ter um olhar mais atento, uma escuta mais atenta com os outros também. Então, hoje em dia, o meu aluno em si, ele é um conteúdo linguagem para mim. Então, ele me diz muito do que eu tenho que fazer com ele. Então, hoje eu presto muito mais atenção na expressão dele, se ele vem triste, se ele não vem. Quando eu tive meu primeiro aluno autista na sala, essa metáfora ficou muito forte e é bem isso que eu acho mesmo.
Eu tenho que ser o nutricionista daquela turma. A dieta nunca vai ser a mesma para todos eles, mas todos precisam ser alimentados. Todos precisam de todos os nutrientes e as vitaminas que o organismo deles demanda. Só que eu tenho que equilibrar essas refeições, que seriam as aulas que eles vêm todos os dias, com uma variedade nesse cardápio, que os seduzam pelo olhar, né, que eles se sintam seduzidos a ficar ali comigo naquelas horas, a fazerem o que eu estou propondo, né, e aí eu tenho que buscar formas lúdicas, formas muito mais prazerosas para que eles aprendam, porque eu quero que eles se sintam alimentados naquele dia, mas que venham com um apetite voraz no dia seguinte. Então, o nutricionista, nesse sentido, de sempre buscar equilibrar essa dieta e de ampliando as experimentações, né? Que eles sempre tenham coragem de provar os novos alimentos e, gostando ou não, isso aí é uma escolha que eles fazem depois. Quando o professor percebe, né, desconfia, observa alguma característica no aluno que possa sinalizar alguma coisa dentro do espectro autista, a necessidade de que o professor converse sim com essa família, que oriente para que busque o diagnóstico, que busque esse atendimento. Mas, em contrapartida, o professor precisa tomar muito cuidado em como vai fazer essa abordagem com a família. Porque o laudo, o fato de ter diagnosticado o autismo, ele pode ir para um extremo ou para outro. Então, a família tanto pode se contentar, né, em dizer, por isso que ele não respondia de tal maneira, ele não se desenvolvia como fulano, como Beltrano, né, dizer, então é por isso, tá, então ele é autista, e simplesmente não continuar investindo no desenvolvimento dele, e ela pode também para um outro extremo de dizer, não, eu não aceito, não é autista, fulano era assim quando era pequeno, depois, é esquisitão até hoje, mas, tudo bem, não é autista de jeito nenhum. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque é uma linha muito tênue. Então, a orientação que o professor faz com essa família e do jeito que ele aborda e que ele comunica essa sua suspeita, ela tem que ser muito cuidada, né? Então, a forma com que se faz isso, muitas vezes é determinante para que quando esse laudo chegue, quando sai esse diagnóstico, a família continue apostando até mais do que apostava no desenvolvimento dessa criança. Há pais que, quando sabem que o seu filho é autista, eles até se dispõem a uma participação maior e mais efetiva dentro da vida escolar dele. Se dispondo a permanecer no período letivo, a ficar ao lado da criança na sala, até que ela se adapte à nova rotina, às novas pessoas, ao novo ambiente. Mas isso tudo depende do espaço em que a escola dá também. Porque se a escola não tiver um mecanismo que promova essa inserção dos pais no trabalho, é impossível. Por mais que o pai queira, ele não vai conseguir entrar. Então, há famílias que se dispõem muito a fazer isso e dizem, se você diz, olha, vamos começar com um horário mais reduzido, até ele se adaptar à nova rotina, vamos aos poucos introduzindo coisas novas nessa rotina, nanana. Eles aceitam super bem. Mas a gente também tem pais que chegam na escola e dizem, não, a minha vaga é por liminar. Eu tenho o direito que ele permaneça 5 horas e ele vai ficar 5 horas e eu não posso ficar. Então, esses dois extremos a gente encontra, né? Sempre. Sendo ele autista ou não, a gente sempre vai encontrar. Se eu tiver que definir o autismo com uma palavra, o autismo para mim ele pode ser definido como uma porta. Uma porta que tem que ser aberta, não arrombada.